Boa tarde, criatura divina. Hoje é quinta-feira, começa mais um Tá Aí para Todos na tela da Band e você já sabe, dia de quinta-feira é dia de quê? Momento Moderno com Lívia Saviolo. Produção, roda a vinheta. Boa tarde! Está começando mais um quadro Momento Moderna e o tema de hoje é sobre a saúde das mãos. As nossas mãos desempenham um papel fundamental. Elas são essenciais para a realização de movimentos, tarefas, ações e também das nossas atividades profissionais. As nossas mãos estão em contato diário com objetos que podem também estar infectados. E, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a higienização das mãos é a medida individual mais simples e serve para prevenir a propagação de doenças e infecções. Você sabia que as suas mãos indicam como está o seu estado de saúde? Alguns sinais como inchaço, coceira, formigamento, temperatura e a dormência são alertas para o nosso organismo. Para conversar com a gente sobre os cuidados das mãos, estão com a gente a doutora Regina Prata, que é especialista em mão, ela é ortopedista, e a Luciana Costa, que é fisioterapeuta e também especialista em mãos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por estar aqui com a gente. E as mãos merecem atenção e cuidado. Com não certeza. É, Regina? Pode. Quais são os cuidados que devemos ter com as mãos? A gente usa as mãos para tudo, né? A gente tem aí tanto a função da gente comer, se vestir, trabalho, né? Para lazer também. Hoje em dia a gente está cada vez mais conectado, usando cada vez mais os dispositivos eletrônicos aí, tanto para questão de trabalho quanto para questão de lazer. E a gente precisa ter em mente que a mão, ela é o nosso instrumento de trabalho. Então, para isso a gente precisa de algumas medidas para protegê-la de algumas doenças, tanto com a parte aí de preparo físico, quanto na parte de tratamento das doenças em si. E também a gente tem que pensar na questão da pele, né, com o uso do protetor solar. Tudo isso é muito importante da gente levar em consideração em relação às mãos. É verdade. E a gente vê, né, Luciana, que a tendinite é uma das queixas frequentes no consultório, tanto da fisioterapia quanto da ortopedia. Sim. É bastante comum no seu consultório também? É muito comum, principalmente que nós estamos em jornada, vamos dizer, dupla. A gente trabalha, né, o nosso trabalho manual, atividades manuais, né, artística, digita e logo depois chega em casa e ainda continua usando o celular, né, e criança, né, estuda o dia inteiro, chega em casa, quer brincar ainda com videogame, tablet, isso é muito prejudicial. Tanto o esforço, né, repetitivo, pelo uso prolongado e frequente, né, desses equipamentos, principalmente na pandemia. Nós tivemos um aumento muito grande, porque se usaram a tecnologia como forma de estudar, trabalhar, né, o home office, e aumentou muito, né, esses casos. É verdade. Antes da gente falar de algumas doenças que a gente vai falar aqui, acho que é importante a gente explicar um pouquinho o que é tendão e o que é ligamento. Fala um pouco sobre isso, Regina. Acho que as pessoas confundem mais Músculo. O que é tendão e o que é nervo. Né? A gente tem que pensar que o tendão ele é como se fosse uma corda. A função dele é ligar o músculo até o osso. E aí, quando esse músculo faz o movimento de puxar essa corda, a gente tem a movimentação da articulação. Nervo já é outra coisa. Nervo é como se fosse um fio elétrico. Ele conecta o cérebro até a região onde ele vai atuar para levar o estímulo para chegar até lá. Seja esse estímulo para o músculo funcionar ou a sensação tátil. Então, nervo, a gente tem que pensar em sensibilidade, basicamente. E tendão, a gente tem que pensar em movimento. Então, acho que essa é a maior dúvida no consultório. Tô com o meu nervo doendo, mas às vezes tá falando do tendão e tudo mais. Exatamente. E tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir as tendinites, Luciana? Tem. E dosando, né, a atividade que você utiliza, né, tanto no seu trabalho quanto no lazer. Fazer pausas, ver a postura que é utilizado. Isso tudo vai te ajudar a prevenir
a tendinite. Sim, a postura, quando a gente diz, reflete desde quando a gente senta, a forma como a gente posiciona os pés. Sim, correto. Isso tudo influencia muito na toda parte do corpo, né? Principalmente nas mãos. Tem alguma coisa, Regina, que a gente possa fazer na nossa postura ou mesmo no trabalho para poder melhorar? Não, com certeza. Pessoas que trabalham muito tempo sentadas no computador têm que estar muito atento. A posição dos pés no chão, posição do joelho, apoio sempre dos cotovelos no braço das cadeiras, tentar apoiar o antebraço na mesa para que a mão não fique flutuando, né, que a gente fala para a gente não ter uma tensão tão grande na região dos ombros, e fazer pausas, igual a Luciana falou. Se a gente soubesse o poder de uma pausa, o poder de um alongamento, as pessoas teriam muito menos doenças hoje. Os alongamentos, eles faziam parte do nosso dia a dia, quando a gente antigamente acordava e dava aquela espreguiçada, né? Aquilo ali a gente já mexia um pouco com a musculatura para tirar ela daquele momento de repouso e começar o dia. Sim. Hoje não, hoje a gente já acorda, já correndo, já vai escovando o dente, já vai saindo, todo mundo muito atrasado, muito na correria. E a gente está perdendo essa capacidade de se alongar e de preparar o nosso corpo para o dia que vai começar. Então, com isso, as pessoas estão tendo muito mais lesões. E, além disso, esse excesso de uso aí desordenado de computador, tablet e celular também está fazendo com que a gente tenha um excesso de função do tendão e, com isso, as tendinites estão cada vez mais frequentes. E no próximo bloco a gente vai segurar rapidinho. A gente vai falar sobre o uso do celular, a forma de segurar o celular, se tem alguma dica. Então, fica com a gente que a gente já volta. O tema de hoje é sobre a saúde das mãos. Estamos conversando com especialistas no assunto, a doutora Regina Prata, que é ortopedista especialista em mão, e a fisioterapeuta Luciana Costa, que é fisioterapeuta especialista em mão. E o uso de dispositivos tecnológicos aumentou muito, e essas ferramentas estão presentes na nossa rotina diária. O celular é um deles, né, Regina? Com certeza. A forma como a gente segura o celular interfere bastante na nossa saúde das mãos, né, Luciana? Com certeza. Mostra pra gente, Regina, a forma certa e errada de segurar o celular, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar. Bom, para onde a gente olha tem alguém com o celular na mão, né? E as pessoas usam ele da mais variada forma possível. Tem pessoas que usam de uma mão só, tem pessoas que já são mais ágeis e querem estar digitando com as duas mãos ao tempo todo. Então, esse movimento aqui, ó, é um movimento que sobrecarrega muito a musculatura e os tendões dos polegares. Além disso, as pessoas têm mania de segurar o celular nessa posição aqui, ó. E isso também faz com que o dedo mínimo, né, sobrecarrega ele totalmente. Ele é quem fica praticamente responsável por segurar o celular o tempo todo. E aí essa musculatura aqui, com o tempo, ela pode fadigar e o paciente sentir dor. Então, o que é importante da gente fazer? A gente sempre tem que procurar usar o celular apoiado em alguma coisa, de preferência na altura dos olhos. Eu sei que é difícil isso, mas a gente precisa tentar para a gente sobrecarregar o mínimo possível, tanto a região de coluna cervical, quanto principalmente a mão. Tá certo. E o uso excessivo do celular e o peso na mão, assim, Luciana, pode gerar uma tendinite? Não só a tendinite, também uma artrose, né, síndrome do carpo, principalmente agora em crianças também. Crianças estão cada vez mais utilizando essas tecnologias, né? E é muito pesado para a gente, imagina para uma criança, porque você tem prazer em ficar ali, quando você não percebe que já está há muito tempo, e isso vai acabando gerando essa dor. Então é essencial que use de forma... E a gente estava falando que os telefones estão ficando cada vez mais pesados, exatamente, né? Então acaba que vai ficando cada vez pior isso. Tem alguma outra doença que você tinha comentado com a gente que está sendo, junto com a tendinite, de diagnóstico diferencial, alguma coisa? Então, é uma patologia moderna, né? Mais atual, que é a distonia focal. Ela está sendo muito frequente em músicos, mas isso daria um outro programa. Um outro programa. A gente está adiantando aqui a parte 2. É muito músicos e digitadores. O digitador, por exemplo, quer entregar a produção, não quer fazer uma pausa. O músico ele tem que treinar pelo menos de 6 a 8 horas por dia.
Então, o cérebro ele entende que aquela atividade para ele é estressante, ele está fadigado, ele não quer, ele se recusa a fazer aquele movimento. Então, o violinista, por exemplo, quando ele vai tocar, o cérebro puxa a mão, um movimento contrário, né? O flautista puxa a cabeça para o movimento contrário. E isso tudo é trabalhado de forma multidisciplinar. É um diagnóstico novo, difícil, então a gente tem que procurar o tratamento para tendinite o mais precoce possível, para não deixar chegar nesse estágio. Entendi. E a gente tem também uma queixa comum, até mesmo nas gestantes, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre a síndrome do túnel do carpo. O que é essa síndrome, Regina? Então, o sintoma principal que ela dá é de dormência nas mãos, né? A síndrome do túnel do carpo é uma compressão do nervo mediano, que é o nervo que leva a sensibilidade para esses 3 dedos praticamente, na região do punho. Dentro desse túnel passa, além do nervo, os tendões que fazem o movimento dos dedos. Então, sim, está sim relacionado ao movimento repetitivo das mãos, mas não é só isso. Tem várias outras causas para a síndrome do túnel do carpo. O que é importante da gente ressaltar é que nem todo formigamento na mão é isso. Assim como existe a síndrome do túnel do carpo, a gente tem algumas patologias da região cervical que também podem gerar formigamento na mão, e isso tem que ser investigado dentro do consultório para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Sim, e tanto o tratamento, né, com a terapia, com fisioterapia, assim como também existe a possibilidade de tratamento cirúrgico, certo? Exatamente. A gente tenta fazer esse tratamento com a fisioterapia e quando não dá certo, esgotou tudo, tem a cirurgia. Exato. É isso mesmo? Existem alguns casos que a gente já parte para cirurgia, para indicação de cirurgia já direto, porque são casos mais graves, o paciente às vezes está postergando de ir ao médico com medo de operar. E isso é uma coisa que trava muito o tratamento. O paciente, às vezes, ele tem mais medo da cirurgia do que necessariamente da cirurgia. E isso faz com que a gente não consiga oferecer a ele um tratamento prévio à cirurgia, que seria através da fisioterapia, de uso de órtese, medicações, etc. E, nesses casos, a gente realmente acaba indicando a cirurgia já de cara. Em alguns casos, né? Exatamente. Porque a cirurgia de túnel do carpo, para tratamento do túnel do carpo hoje, graças aos avanços da medicina, elas estão cada vez mais rápidas, a recuperação cada vez melhor. O paciente geralmente não precisa ficar internado, ele já vai embora no mesmo dia. Anestesias cada vez mais localizadas só na mão. O pós-operatório também, junto com a terapeuta de mão, a gente consegue resultados excelentes. Então, pacientes que têm medo de operar não devem ficar com medo, porque a cirurgia ela é muito satisfatória. O formigamento na mão, ele melhora basicamente no dia da cirurgia. E o paciente já consegue desenvolver as atividades dele já no pós-operatório imediato. Sim. E no caso, no consultório de fisioterapia, Luciana, a gente vê que é necessário ter sessões. Não necessariamente vai lá 2, 3 vezes e vai resolver. É uma terapia que demora. Isso. Né? E que o uso das bolinhas, né, ele não deve acontecer em casa, assim, acho que eu tô com um problema na mão, vou começar a usar. Isso é sério, né? Isso, não é simplesmente uma bolinha. No consultório a gente usa as bolinhas como forma de recurso terapêutico. Cada cor de uma bolinha terapêutica, ela tem uma intensidade diferente. Então ela vai servir para cada fase do tratamento, né, diferente, em estágios diferentes, né, a evolução do paciente. E em casa o pessoal usa as bolinhas, principalmente, vou aproveitar a deixa e falar sobre o pós-AVC. Não está na pauta, mas eu acho muito legal falar. O paciente ele teve um AVC e a família ou um conhecido dá uma bolinha, né, com a boa intenção de que ele volte a funcionar essa mão. A fase flácida do AVC, logo no início, é aquela mão flácida, a mão boba que a gente chama. Só que o padrão do AVC, ele vem com uma flexão de cotovelo, com uma flexão de punho e flexão dos dedos. Logo no início dessa fase flácida, se eu pegar uma bolinha e der para ele apertar, eu vou estar favorecendo essa contratura. Sim. E isso a gente não quer. A gente quer quebrar esse padrão que é o natural do AVC. Sim, é verdade. O papo tá muito bom, mas eu preciso chamar o Thaí para o Merchan. Thaí, dá seu recadinho aí pra gente. Hoje eu quero apresentar para vocês a linha de suplementos
Cartmaster, que possui em sua fórmula o colágeno tipo 2, que auxilia no quê? Na melhora dos sintomas de dores articulares e alterações significativas na dor, rigidez e função física. Contribui para o bom funcionamento e recuperação muscular. Reduz efetivamente o inchaço em pessoas com artrite reumatoide, entre outras doenças também, e auxilia no sistema imune e muito mais. A linha de suplementos Cartmaster você encontra na drogaria moderna mais próxima de você. Ou então pode ser pelo televendas ou pelo site drogariamoderna.com.br. Cartmaster, proteção para os ossos e cartilagens. Converse com seu médico antes de incluí-lo na sua rotina. Agora sim, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta com mais Momento Moderna aqui na tela da Band. Voltamos e vamos falar sobre como são os tratamentos das principais doenças que acometem as mãos. Uma situação, antes da gente começar a falar dos tratamentos, é a posição durante a gestação e algumas coisas que acontecem durante a gestação, certo, Regina? Exatamente. No período final da gestação, principalmente o último trimestre, né, os últimos 3 meses, a gente tem o fenômeno de embebição gravídica, que a mulher ela fica mais inchada, o corpo todo fica mais inchado. E esse inchaço ele não é só na região do nariz, dos pés, né? Os tendões também tendem a ficar mais inchados. Então, nessa fase da gestação, a gente tem uma incidência muito grande das tendinites e também da síndrome do túnel do carpo, que é quando o nervo é comprimido aqui na região do punho. Para essas pacientes, a gente precisa ter, além de um pouco de paciência, porque isso costuma melhorar depois que o bebê nasce, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer por elas durante esse período para aliviar um pouco os sintomas. E uma dessas coisas é o uso de órteses, que são essas talas que a gente acha nessas lojas que vendem materiais médicos, hospitalares. Essas órteses elas são usadas para posicionar o punho na hora de dormir. Quando a gente dorme, a gente tem uma tendência a fletir o punho. A gente flete os punhos, flete os cotovelos. Então, quando a gente faz o uso desse dispositivo, a gente mantém o punho numa posição neutra e a paciente costuma ter um alívio dos sintomas durante a noite, que já é bastante difícil dormir nessa época, final, né? É verdade, é verdade. Além disso, também, para a posição de amamentar, a gente tem uma tendinite, que na verdade é uma tenossinovite, que chama tenossinovite de De Quervain, que é uma tendinite que acontece muito nessa região do punho e está muito relacionada com a posição de segurar o bebê. Atenção nessa dica. Então a gente tem aqui uma boneca para fazer uma demonstração. Geralmente a mulher, quando ela vai amamentar, ela tem o costume de deixar o punho nessa posição aqui, ó, com essa angulação. Essa posição é muito, ela tensiona demais esses tendões daqui do polegar e faz com que a pressão do tendão dentro desse túnel aumente muito. Então, uma dica que a gente dá para as mulheres que estão em fase de amamentação é passar a mão por entre as pernas do bebê e segurar pela perninha, que aí dessa forma a gente consegue manter aqui o punho numa posição neutra e alivia muito as dores para essa fase aí de amamentação. Então, isso é muito importante aí para as mulheres que acabaram de ter bebê, para evitar esse tipo de tendinite, que é uma das tendinites mais comuns que a gente tem nessa época. É verdade. E a gente tem aqui também essas bolinhas coloridas, que não são somente bolinhas coloridas, né, Luciana? Isso, Lívia, é o que eu expliquei. Essas são bolas terapêuticas, não é igual uma bolinha dessa que a gente compra no pet, né, para os nossos cachorrinhos, né, gatinhos e tal. Essa bolinha, gente, ela é até prática, mas eu uso para liberação miofacial, para fazer uma massagem na área de tensão da mão. Nada de ficar apertando, porque ela tem uma densidade forte. Isso gera mais tensão na musculatura e nos tendões. Acaba sendo mais prejudicial. Já está com tendinite por esforço repetitivo. Ainda vou ficar apertando bolinha? De maneira alguma. Então, as bolinhas terapêuticas, cada cor, como eu falei, tem uma densidade diferente. Essa é bem macia e conforme o paciente for melhorando, a gente vai trocando para dosar, né, a força, né, desse paciente e preparar ele até mesmo para o dia a dia, do trabalho, né, de digitação. A gente tem que fazer essa musculatura, preparar essa musculatura para exercer essas atividades manuais.
como também esses exercitadores, né? Cada cor tem a sua densidade diferente, né? Esse daqui é para a gente trabalhar, né, os extensores e esse os flexores, né? Tem uma gama de recursos, né? Esse é só para a gente demonstrar, né, e que não deve ser usado. Não deve ser usado, né? De qualquer forma. É só para brincar mesmo com os cachorrinhos. Isso. Às vezes o paciente pós-operatório, ele quer ganhar movimento mais rápido e vem perguntar se pode colocar a bolinha na mão. O problema é quando a gente coloca a bolinha na mão e a gente fecha os dedos, aqui a gente tem, os dedos não estão fechando mais. Quando a gente tira a bolinha da mão, o movimento do dedo é muito mais completo. Então a gente consegue ganhar movimento, exercitar muito mais. Sem a bolinha, e a bolinha acaba atrapalhando a gente. Agora, a pergunta que não quer calar. Estalar dedo faz mal? Não faz mal. Não, faz, que bom. O estalar os dedos nada mais é do que o barulho de estalar os dedos, ele acontece por conta da movimentação de bolhas de ar que acontecem dentro da articulação. Então, quando a gente faz esse movimento, essa bolha se movimenta, quando a gente faz o movimento de estalar, a bolha se movimenta lá dentro e ocorre o barulho do estalo. Mas não faz mal. Os trabalhos mostram que estalar os dedos pode, a longo prazo, ter aí algum desgaste da articulação, mas via de regra não faz mal. Faz mal só quando dói e a pessoa tem que estalar. Aí realmente tem alguma coisa errada. A gente tem que esperar pelo menos 20 minutos para formar novamente essa bolha, que é o período de refração que a gente fala, né? Porque a pessoa quer instalar novamente. Não é para ficar instalando rápido. Não, tem que esperar, aí força, vou instalar. Não. Tem que esperar novamente, porque senão acaba assim lesionando. Sim. Respeitar esses 20 minutos, mais ou menos. Esses 20 minutos. Tem uma outra situação também da forma de pegar o bebê, né, Regina? Tem a forma como você pega o bebê também. Isso. O bebê tá deitadinho. A tendinite que a gente estava falando, que é a tenossinovite do polegar, né, tenossinovite de Quervain, ela está muito relacionada também a esse movimento aqui, ó. Então, a mulher que acabou de ter bebê, acaba que fica ali durante o dia pegando o bebê várias vezes no berço, né? É um tal de coloca no berço, tira do berço, coloca do berço, tira do berço. E esse movimento aqui do punho, feito de forma repetitiva, também sobrecarrega o tendão aqui. Então, além da posição errada de amamentar, a gente ainda tem ainda o movimento exagerado da articulação do punho e aí com isso a paciente acaba sentindo muita dor na região da mão. E você pega muitas pacientes com essas queixas assim pós-parto, ou Luciana? Sim, durante a gravidez também é muito comum. Né? Quanto mais precoce procurar o atendimento, tanto médico quanto da fisioterapia, mais sucesso é o tratamento. Sim. Eu tive túnel do carpo na minha segunda gravidez. E, graças a Deus, depois que o neném nasceu, melhorou. Mas é tão comum que acomete todo mundo, inclusive a gente que é médico também. É verdade, é verdade. E os tratamentos com fisioterapia, a gente vê que tem muita gente que fica ansioso. E tem que ter paciência, né, Luciana? Sim, tem sim. Essa ansiedade compromete o tratamento. Com certeza. Principalmente que a gente tem que descobrir a causa daquele problema. Eliminar a causa e aí tem mais sucesso ainda no tratamento. Né? E vai depender da fase que ele vai procurar o tratamento, tanto o médico quanto a fisioterapia, se é na fase aguda ou na fase crônica, né? Com uma síndrome do carpo. Tem um exame que é a eletroneurografia para saber se está leve, moderado ou grave. Né? Então, não deixar ficar crônico para procurar uma ajuda, que assim sim vai ser mais demorado. E tem toda uma ordem de tratamento, né? Não necessariamente vai ser só fisioterapia. Existem também medicamentos que são eficientes? Com certeza. A gente costuma dizer que aliar a fisioterapia ao tratamento medicamentoso, a gente tem uma taxa de sucesso muito grande dos pacientes. A fisioterapia, ela é nosso braço direito na ortopedia, né? A gente, nossos pacientes, principalmente meus pacientes da mão, a Luciana, minha parceira, a gente tem aí uma taxa de sucesso muito grande quando alia tanto a parte médica quanto a parte fisioterápica. E a gente tem que entender que a maioria dessas doenças são doenças crônicas. Elas não surgiram da noite para o dia. Então, o tratamento, ele também não vai vir da noite para o dia. É um tratamento que ele vai precisar de uma profissional adequada para orientar o paciente para que ele realmente consiga ter a cura do quadro dele. Porque são doenças incapacitantes. Né? E a mão é super importante, é a nossa ferramenta do dia a dia, tanto nas tarefas laborais como de lazer. Então a gente tem que cuidar das mãos desde a hora que levanta até a hora de deitar. É verdade. Né?
Esse programa foi muito bom, mas passou muito rápido. Já tem que chamar o Thaí. Thaí! Fala Cadê comigo, você? criatura divina. Foi muito rápido fazer parte 2. Eu acho fino. Eu acho Acho fino. válido. Com tantas explicações deliciosas como essa, então tem que fazer a parte 2. Voltem mais vezes. Obrigada pelo E a gente vai convite. ficando por aqui? Vamos ficar por Mas aqui. não chora não, bebê, porque quinta-feira tem mais Momento Moderno aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. E quinta-feira, ó, Lívia Saviolo está de volta aqui na tela da Band. Fui! Beijo! Tchau!